Você já sentiu como se estivesse lutando contra algo invisível? Como se forças que você não pode ver estivessem tentando te derrubar dia após dia? Se você é um escolhido, provavelmente já passou por isso. E é por isso que neste vídeo do canal Sinais dos Escolhidos, vamos revelar os 7 sinais ocultos que indicam que você está no meio de uma guerra espiritual. Mas atenção, não se trata apenas de dificuldades comuns. O que estamos prestes a revelar são marcas espirituais profundas que somente quem foi separado por Deus reconhece em sua própria vida. Então fique até o final, porque o que você vai ouvir pode explicar tudo o que tem acontecido com você ultimamente, e como reagir a isso. E já aproveita, comente abaixo. Você sente que está em uma batalha invisível? O primeiro sinal nem sempre é percebido de imediato, mas quando se manifesta, a alma sente como se estivesse sufocada. Um cansaço constante invade o corpo, mesmo depois de noites bem dormidas. Mas não é um simples desgaste físico. É como se algo estivesse drenando sua energia vital. O escolhido, ao passar por uma guerra espiritual, começa a sentir esse esgotamento inexplicável. Ele tenta orar, mas sua mente se dispersa. Tenta jejuar, mas sente fraqueza. Tenta adorar, mas um peso estranho se instala. A guerra espiritual começa silenciosa, tentando enfraquecer o pilar mais sagrado, sua conexão com Deus. Se você sente que está lutando para manter sua fé viva, mesmo fazendo tudo certo, esse pode ser um sinal claro. Não é à toa. Isso não é normal. Você está sob ataque. E o inimigo sabe exatamente onde atingir, sua força interior. Já passou por algo assim? Compartilhe nos comentários e vamos fortalecer uns aos outros. O segundo sinal surge de forma mais emocional, uma tristeza repentina e profunda, que parece não ter origem. O escolhido, mesmo rodeado de bênçãos, sente um peso no peito, como se carregasse um luto invisível. É um choro que vem sem explicação, uma melancolia que o acompanha mesmo nos dias de sol. Isso acontece porque, na guerra espiritual, o campo de batalha não é apenas o exterior, mas o coração. O inimigo tenta minar a alegria, porque sabe que a alegria do Senhor é a força dos escolhidos. Ele tenta plantar confusão, dúvida, medo. E o escolhido começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que estou sozinho nessa caminhada? Mas essas perguntas não vêm da fé, vêm da opressão. E quando essa tristeza toma conta, é sinal de que você está enfrentando algo que vai muito além do emocional. Já sentiu essa tristeza profunda, sem saber o motivo? Escreva nos comentários: eu senti isso. Você não está só. O terceiro sinal que denuncia uma guerra espiritual na vida de um escolhido é o surgimento de pensamentos que não condizem com sua essência. De repente, ideias de desistência começam a se instalar como se fossem legítimas. O escolhido começa a pensar que não vai dar conta, que nada faz sentido, que talvez fosse melhor sumir, desaparecer. Mas é aí que está o perigo. Esses pensamentos não são seus. Eles são como dardos inflamados lançados contra sua mente para confundi-lo, isolá-lo, desviar seu propósito. Carl Jung dizia que quando a alma está sendo confrontada por forças inconscientes, há um colapso no eixo da identidade. Espiritualmente, é o momento em que o inimigo tenta desconstruir tudo que Deus construiu dentro de você. O problema não é ter pensamentos ruins, mas não reconhecer que eles não vêm de você. Reconhecer isso já é metade da batalha vencida. E você, já sentiu sua mente sendo bombardeada por ideias que não combinam com quem você realmente é? Outro sinal que muitos ignoram é o afastamento repentino de pessoas que antes pareciam essenciais na sua caminhada. O escolhido começa a perceber que amizades antigas se esfriam, que até mesmo familiares se tornam estranhos. Esse isolamento pode parecer castigo, mas muitas vezes é proteção. Quando você está em guerra espiritual, Deus afasta tudo o que poderia ser uma brecha para o inimigo agir. Mas o inimigo tenta transformar isso em um sentimento de abandono, fazendo você pensar que ninguém se importa, que você está sozinho. E não é verdade. O céu inteiro se movimenta quando um escolhido está em guerra. É por isso que, às vezes, o silêncio ao redor é apenas um sinal de que algo está sendo tratado no invisível. Já percebeu que algumas pessoas se afastaram de você sem motivo? Talvez Deus esteja te preparando para algo maior. Escreva: estou sendo separado, se você sente esse isolamento misterioso.
O quinto sinal de uma guerra espiritual se revela nos sonhos. O mundo espiritual se comunica enquanto dormimos, e muitos escolhidos têm sonhado com perseguições, lugares escuros, serpentes, gritos ou mesmo lutas intensas. Esses sonhos não são aleatórios. Eles são mensagens cifradas de que há uma batalha acontecendo no campo invisível. E quanto mais sensível espiritualmente for o escolhido, mais nítidos e intensos esses sonhos se tornam. É como se a alma estivesse guerreando enquanto o corpo descansa. Algumas vezes, a pessoa acorda suando, cansada, sentindo que correu uma maratona. Outras, acorda no meio da madrugada, como se algo tivesse alertado. Não ignore esses sinais. Se você tem tido sonhos estranhos e carregados de tensão, é hora de dobrar os joelhos e buscar discernimento. Comente aqui, meus sonhos têm falado comigo, se você já passou por isso. Você não está sonhando à toa. É uma guerra, e ela está sendo travada enquanto você dorme. O sexto sinal que poucos têm coragem de admitir é a sensação de que há uma presença sombria por perto, mesmo quando ninguém está por perto. É como se o ambiente ficasse pesado, como se o ar se tornasse denso. O escolhido pode sentir arrepios, calafrios sem causa, ou até mesmo ouvir sons inexplicáveis. Isso acontece porque, quando uma guerra espiritual se intensifica, o mundo espiritual se aproxima mais do natural. E há momentos em que o véu entre esses dois mundos parece quase desaparecer. Não é loucura. Não é paranoia. É percepção espiritual aguçada. O problema é que, muitas vezes, o escolhido tenta ignorar esses sinais, por medo de parecer exagerado. Mas negar o invisível é justamente o que fortalece o ataque. Se você já sentiu esse tipo de presença ou desconforto, escreva nos comentários: "Eu sinto quando algo não está certo." Isso pode ser o Espírito Santo te alertando de que algo está se movendo no campo ao seu redor. O sétimo sinal, e talvez o mais intenso, é quando o escolhido começa a sentir ataques diretos em sua fé. Ele tenta orar, e as palavras não saem. Tenta abrir a Bíblia, e algo o distrai. Vai à igreja, mas tudo parece sem vida. Isso é uma das estratégias mais sutis e cruéis do inimigo: secar a fonte. Uma guerra espiritual bem arquitetada sempre mira na sua conexão com o alto. Porque se o escolhido se desconecta de Deus, ele se torna vulnerável, aberto a qualquer investida. A fé se torna morna, a paixão espiritual diminui, e ele começa a viver no automático. Mas isso não é o fim. Ao contrário, é justamente o sinal de que algo muito grande está prestes a acontecer. Toda guerra precede um avanço. Todo silêncio antecede um decreto divino. Se você está passando por um período onde sua fé parece apagada, não desista. É exatamente aí que você deve resistir. Escreva: "Minha fé será restaurada", se esse trecho falou com você. Agora que revelamos os 7 sinais, vamos mais fundo. Porque a guerra espiritual não é apenas um confronto entre bem e mal. É um teste de identidade. O escolhido é desafiado, no campo invisível, a lembrar quem ele é. A guerra, na verdade, é um lembrete de que você é perigoso para o inferno. E é por isso que os ataques vêm com tanta intensidade. Quando Deus está prestes a te levar para um novo nível, o inimigo se antecipa. Ele lança dardos de dúvida, de cansaço, de medo. Mas essa guerra tem propósito. Deus permite certas lutas para refinar o caráter, para forjar resistência, para preparar você para carregar algo maior. Então, ao invés de perguntar por que estou passando por isso, o escolhido começa a perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Você já sentiu que as provações que vive são muito maiores do que você? Talvez seja porque seu destino também é. O 9º bloco dessa revelação poderosa fala sobre um detalhe que muitos ignoram: a sincronicidade dos ataques. Quando um escolhido está sob guerra espiritual, os ataques não são isolados. Eles vêm em cadeia. Problemas no trabalho, enfermidades súbitas, conflitos familiares, acidentes evitáveis, perdas financeiras e ataques emocionais, tudo de uma só vez. Isso não é coincidência. É estratégia. O inimigo lança suas flechas simultaneamente para que o escolhido não tenha tempo de reagir espiritualmente. A ideia é cansar o guerreiro, saturar suas emoções e fazer com que ele desista de lutar. Mas o que o inimigo esquece é que o escolhido tem uma armadura celestial.
E mesmo caído, ele se levanta. Mesmo machucado, ele avança. Já passou por uma fase onde parecia que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo? Se sim, comente: a tempestade veio, mas eu ainda estou de pé. Isso pode ser exatamente o prenúncio da sua vitória. O 10º sinal é o silêncio de Deus. Muitos não compreendem, mas o silêncio divino é uma das maiores provas espirituais que um escolhido pode enfrentar. É durante o silêncio que os céus observam a fidelidade. É no eco da oração não respondida que se mede o quanto você confia mesmo sem ver. Deus fala muitas vezes através da ausência, porque Ele quer ver se você é capaz de continuar caminhando mesmo quando não há direção audível. O inimigo aproveita esse silêncio para sussurrar mentiras. Você está sozinho, Deus não te escuta mais, você perdeu o favor dele. Mas essas vozes não são divinas. São testes. É nesse momento que o escolhido deve aprender a confiar não na emoção, mas na aliança. Se você está passando por esse silêncio e mesmo assim não largou sua fé, saiba, você está vencendo. O céu está em silêncio, mas não está indiferente. Comente: mesmo em silêncio, eu confio. Na guerra espiritual, o ambiente ao seu redor também muda. O 11º sinal é quando lugares que antes traziam paz agora trazem inquietação. O escolhido entra em um ambiente e sente-se drenado, desconfortável, agoniado. Isso porque os lugares carregam atmosferas, e a sensibilidade espiritual do escolhido é ampliada em momentos de guerra. É como se o espírito sentisse a batalha antes mesmo do corpo entender. O problema é que muitos não dão ouvidos a esses alertas internos e acabam se contaminando espiritualmente por estarem em ambientes errados. Em guerra, o discernimento é a espada. Se você tem sentido essa mudança nos lugares que frequenta, não ignore. Pode ser o Espírito Santo tentando te tirar de armadilhas invisíveis. A guerra não se vence apenas com força, mas com sabedoria. Lembre-se, onde há paz, Deus está presente. Onde há perturbação, há alerta. Você já entrou em um lugar e sentiu o espírito se fechar? Escreva: senti o peso do ambiente. Outro sinal que muitos esquecem de considerar é a mudança repentina de apetite espiritual. No meio da guerra, o escolhido passa a ter fome desesperada de coisas do alto. Ele sente vontade de jejuar, de se isolar para orar, de mergulhar na palavra com mais intensidade. Isso parece contraditório, já que falamos sobre o apagamento da fé. Mas é importante entender, essa fome não é constante, ela vem como ondas. São momentos em que o espírito grita por socorro, em que o coração busca respirar diante da opressão. Se você está sentindo essa necessidade urgente de buscar a Deus, é um sinal de que sua alma está percebendo a dimensão da batalha. Não ignore essa fome. Alimente-se espiritualmente antes que o cansaço volte. A guerra espiritual é vencida com disciplina, e não com emoção. Comente: estou com fome de Deus, se isso descreve sua realidade hoje. Esse clamor é um grito da alma pedindo força para vencer. Agora chegamos a um ponto crucial, quando os dons espirituais começam a se manifestar com mais frequência. Muitos escolhidos relatam que, durante períodos intensos de guerra espiritual, seus sonhos ficam mais claros, suas palavras mais certeiras e suas intuições mais aguçadas. Isso acontece porque, no campo de batalha, Deus ativa recursos espirituais que estavam adormecidos. A guerra não vem só para ferir, ela também revela. O escolhido passa a discernir mais facilmente quem está do seu lado e quem não está. Começa a sentir a atmosfera espiritual das pessoas. Pode ter visões, palavras de conhecimento ou até uma sensibilidade profética elevada. Se você está passando por uma guerra e ao mesmo tempo percebe dons sendo despertos, não se assuste. É Deus forjando o guerreiro. Você está sendo treinado no fogo. Já sentiu que dons espirituais começaram a aflorar em meio às lutas? Comente: Deus está me despertando. O 14º sinal, ainda mais sutil e poderoso, é a mudança repentina de propósito. Durante a guerra espiritual, muitos escolhidos começam a perceber que os planos antigos já não fazem mais sentido. Aquilo que antes parecia meta de vida perde o brilho. Os objetivos mudam, as prioridades se alinham ao espiritual. Isso não é desmotivação, é realinhamento. Deus usa a guerra para redirecionar os passos do escolhido.
Em meio ao caos, ele revela a verdadeira missão. E quanto mais intensa a batalha, mais claro se torna um novo caminho. Se você sente que tudo o que construiu está sendo desconstruído, talvez Deus esteja limpando o terreno para edificar algo maior. A guerra vem para quebrar a velha estrutura e abrir espaço para o novo chamado. Comente aqui: estou sendo redirecionado, se você sente que Deus está mexendo nos seus planos. Porque os escolhidos não vivem por metas terrenas, mas por desígnios eternos. O 15º sinal é a resistência externa. Pessoas começam a se levantar contra você sem motivo aparente. Invejas aumentam, fofocas surgem, portas se fecham sem explicação. Às vezes, até dentro da própria igreja, o escolhido se sente rejeitado. Isso acontece porque a unção incomoda. O espírito do mundo reconhece quem carrega a luz, e essa luz denuncia trevas que estavam ocultas. Por isso, em guerra espiritual, o escolhido se torna um alvo ambulante. Mas essa resistência é uma confirmação: você está no caminho certo. Ninguém persegue o que não ameaça. Quando você começa a incomodar o inferno, é sinal de que você está se tornando perigoso espiritualmente. Não recue. Use essas perseguições como combustível. Como diz a palavra: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Se você está sendo confrontado sem motivo, escreva: minha luz incomoda, mas eu não apago. Deus te levantou para ser visto, não para se esconder. O 16º sinal é uma inquietação inexplicável. O escolhido sente que algo está prestes a acontecer, mas não sabe o que. Seu espírito fica em estado de alerta constante. Ele dorme, mas não descansa. Anda, mas não se sente presente. É como se o céu estivesse preparando um grande movimento, e a alma já estivesse sentindo a vibração antes da manifestação. Esse tipo de sensação é sinal de que os anjos estão em atividade ao seu redor. A guerra espiritual envolve exércitos que não vemos, e às vezes, o espírito capta o som das espadas sendo afiadamente levantadas. Quando o escolhido sente isso, ele precisa entrar em posição de oração. É hora de consagrar-se mais, jejuar mais, silenciar mais. Deus está prestes a agir, e Ele quer você desperto. Já sentiu essa sensação de que algo grande está vindo, mesmo sem provas? Comente: meu espírito está em alerta. Esse desconforto é a alma dizendo: algo está mudando nos céus. No 17º sinal, o ataque se manifesta na rotina. Tudo começa a sair errado. O relógio atrasa, o transporte falha, os compromissos se acumulam, a organização desaparece. Parece pouco, mas a desordem é uma arma silenciosa. O inimigo sabe que se desorganizar sua vida, ele enfraquece sua mente. O escolhido passa a viver no modo correria, sem tempo para o que importa: orar, meditar, ouvir a voz de Deus. Quando a rotina vira caos, a alma se perde no barulho do mundo. Por isso, o ataque à estrutura da vida cotidiana é uma tática muito usada em guerras espirituais. Mas há uma resposta: disciplina espiritual. Quando tudo estiver desmoronando ao redor, estabeleça a ordem dentro de você. Organize seu dia ao redor de Deus. Porque onde há ordem, o inimigo não encontra espaço. Se você está sentindo que sua rotina virou uma bagunça e sua mente está dispersa, escreva: vou restaurar minha ordem espiritual. Comece pequeno, mas comece. A guerra espiritual também se manifesta no corpo. O 18º sinal são enfermidades misteriosas, dores recorrentes e sintomas que médicos não explicam. O escolhido começa a sentir desconfortos que surgem do nada e desaparecem de forma tão misteriosa quanto apareceram. Isso acontece porque o corpo, templo do espírito, também é alvo de ataques. O inimigo sabe que um corpo enfraquecido interfere diretamente na vida espiritual. Mas a boa notícia é que o escolhido tem autoridade para declarar cura. A oração, a fé e o jejum são ferramentas de restauração. Não aceite toda enfermidade como algo normal. Repreenda, ore, declare saúde sobre sua vida. Seu corpo não é lugar de batalha, é lugar de presença divina. Comente: meu corpo é morada do Espírito Santo. Se você tem vivido enfermidades que desafiam qualquer explicação lógica, você está sendo atacado porque carrega algo precioso. Mas você será preservado,
porque Deus cuida dos seus soldados. No penúltimo sinal, temos algo que poucos relacionam com guerra espiritual: bloqueio criativo e paralisia nas ideias. O escolhido, que antes fluía com clareza, começa a sentir que sua mente está travada. Nada parece sair. As inspirações se apagam. Isso ocorre porque o inimigo tenta bloquear o canal de expressão do escolhido. Se ele é alguém que ministra, escreve, cria, lidera ou influencia, então o campo de batalha será sua mente produtiva. Mas há uma solução: voltar à fonte. Voltar ao secreto com Deus. A criatividade é um rio espiritual, e se ela secou, é porque foi desviada. Orar, jejuar, se desconectar do barulho do mundo, essas são formas de abrir novamente o fluxo divino. Se você sente que sua mente está apagada, que seu brilho foi ofuscado, escreva nos comentários: vou desbloquear meu espírito. Porque Deus não te chamou para o silêncio, mas para ecoar a voz dele no mundo. A unção também se move nas ideias. Chegamos ao final desse mergulho espiritual. E o último sinal é também a grande revelação. Após todas essas guerras, vem a elevação. Se você está enfrentando esses sinais, é porque você está sendo preparado para algo que o inimigo quer impedir a todo custo. Mas o que Deus começou, ele vai terminar. A guerra é apenas a prova de que a promessa está próxima. Não desista agora. Não pare no meio da batalha. Toda lágrima derramada será colhida em forma de glória. Todo silêncio suportado será respondido em dobro. Toda perseguição será revertida em honra. Você é um escolhido. E se está em guerra, é porque você está se aproximando da sua vitória. Agora, escreva aqui nos comentários: eu reconheço a guerra, mas minha vitória já está selada. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está lutando no invisível. Fortaleça outros guerreiros. Porque juntos, os escolhidos não caem, eles se levantam. Sempre.